Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso aqui de Lógica de Programação e vamos lá. Nessa videoaula a gente vai começar um assunto muito importante dentro de Lógica de Programação, que são os laços de repetição. Tá? Como o próprio nome já diz, a função desse novo tópico, ou seja, desses códigos que a gente vai aprender a inserir aqui, a agregar nos nossos algoritmos, é repetir um determinado bloco lógico uma quantidade n de vezes. Então vou começar com um exemplo bem simples, tá? Que vai ser escrever em tela o número 10 vezes um nome qualquer, tá? Então a gente vai fazer aqui um algoritmo, né? Eu estou aqui no meu Visual G. Vamos colocar aqui laço repetição. É importante de frisar que existem dois laços de repetição. Existe o laço de repetição para e o laço de repetição enquanto. No primeiro momento, vamos estar aprendendo o laço de repetição para. Então, vou colocar aqui também para. Tá? E num segundo momento, a gente vai aprender o laço de repetição enquanto. Bom, o laço de repetição para, ele consiste aí em montar uma estrutura que repita n vezes um código programado. Para isso, para se montar qualquer laço de repetição, a gente precisa de uma variável aí que faça o controle de quantas vezes um determinado bloco lógico, ou seja, um determinado trecho do meu código vai se repetir. Então, eu vou chamar essa variável de i, tá? Então, vou ter uma variável i, sempre essa variável vai ser do tipo inteiro e ela sempre vai estar presente num laço de repetição. Tem que ser um nome i? Não, o nome não importa. Eu vou usar o nome i para essa variável, porque normalmente eles são utilizados também em livros, e se você for procurar em algum livro de lógica de programação, você vai ver o i sendo utilizado, tá? Então o i vai ser minha variável que vai controlar quantas vezes o meu laço vai se repetir, tá? Ele vai ser do tipo inteiro. Então sempre essa variável de controle vai ser do tipo inteiro. Como é um exemplo simples, a gente não vai, vamos dizer assim, a gente não vai precisar que o usuário informe nada. Simplesmente a gente vai escrever 10 vezes na tela alguma coisa. Ou seja, a gente vai fazer o programa repetir a escrita, o comando de escrita 10 vezes em tela com apenas um laço de repetição, certo? O primeiro laço então que vamos aprender é o para. O laço para a gente inicia obviamente com a inscrição para e a gente tem que dar um início para ele. Então eu já disse que quem vai controlar as repetições é a minha variável i. Então para i de, e aí a gente vai verificar quantas vezes o meu para vai se repetir. Eu vou fazer eles repetir 10 vezes o comando de escrita. Então, para i de 1, ou seja, para i iniciando em 1, esse comando quer dizer até o i menor ou igual a 10, certo? Passo 1, faça. Bom, vamos explicar então parte a parte isso daqui. Eu digo que o meu i ele vai se iniciar em 1, por isso que para i de 1, ou seja, para i iniciando em 1 até i variando em valores menores ou igual a 10, se incrementando de 1 em 1, quer dizer que cada vez que esse laço for executado, o i vai passar do valor 1 na primeira vez, foi executado uma segunda vez, o i passa a ser 2, depois 3, depois 4, 5, 6, 7, até chegar em 10. Então isso garante que ele passe 10 vezes por esse laço. Então para i de 1 até i menor ou igual a 10, passo 1, quer dizer que ele vai fazer isso de 1 em 1, de uma em uma vez, faça. E vamos colocar aqui fim para. Bom, ele vai fazer o que? Vai escrever
algum comando. Então, escreval, vamos colocar aqui uma escrita teste. Então, ele vai escrever teste 10 vezes em tela, certo? Percebam que eu só fiz um escreval e a ideia é que ele repita isso 10 vezes. Vamos salvar aqui o nosso algoritmo na nossa pastinha aqui do curso para vocês depois estarem acessando. Bom, nossa aula é a aula 14. Eu vou criar aqui uma pasta chamada aula 14, tá? Se bem que o nosso código vai vir aqui para o Visual G. Então aqui, ó, vou chamar de aula 14. Aula 14, laço para. E vamos executar para verificar se está tudo em dia. Opa, deu algum problema aqui? Bom, sintaxe incorreta. Assim, já sei o que é. Na verdade, não precisa desse passo 1 quando a gente for executar aqui o laço de repetição. Aliás, o passo 1 precisa, não é com C cedilha, né? Sem C cedilha. Faca. Isso. Então, esse erro aqui é bem comum de acontecer. Vamos executar ele novamente. Bom, ainda temos outro problema aqui, sintaxe incorreta. Então agora sim é o passo 1 que está dando problema. Mais para frente a gente explica o porquê disso. Vamos executar novamente. Outro problema aqui, sintaxe incorreta. Assim, não tem esse i menor ou igual a 10, né? Para i de 1 até 10, faça. Bom, vamos salvar de novo. E vamos executar. Olha lá, então ele escreve teste, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então essa foi a ideia, né, do laço de repetição, é fazer com que se repita 10 vezes. Então vou falar que para i valendo 1 até ele variando em 10, ele vai fazer a minha escrita de teste. Então percebam que o valor de i chega em 11, quer dizer que ele vai executar 10 vezes. Na hora que ele voltar aqui no laço, que se incrementar para 11, ele para. Ele não executa o que está programado aqui dentro. Então basicamente é isso, ele começa valendo 1, verifica a condição, opa, o i está valendo menos que 10? Tá, então ele entra no laço, faz a escrita de teste, volta, incrementa o i para 2, verifica se está valendo menor que 10, executa novamente, manda o i para 3, verifica se é menor que 10 e assim por diante até o i ser igual a 10. O i sendo igual a 10, ele vai ainda fazer a verificação, vai verificar que o i vale 10, então está dentro do especificado ainda, porque até i valendo 10, ele executa mais uma vez, passa o i para 11. O i estando valendo 11, essa condição não é mais atendida e ele para de escrever. Então veja aqui embaixo, o i passa até a valer 11. Bom, algumas vezes vai ser utilizado esse comando chamado passo. Tá? Passo 1. O que ele faz? Ele define de quanto em quantas vezes o meu i ele vai ser incrementado. Então, passo 1 ele incrementa de uma em uma vez, tá? Olha lá, veja só que eu posso utilizar normalmente o passo 1 aqui. Por que eu fui tirando? Para verificar possibilidades de erro. Se eu quiser que o i se incremente de 2 em 2 vezes, então quer dizer que o i começa em 1, depois passa a valer 3, depois passa a valer 5, depois passa a valer 7, 9 e termina. Quer dizer que ele vai imprimir metade das vezes isso. Vamos fazer um teste. Vou colocar aqui passo 2. Vou salvar e vou executar. Olha só, 5 vezes. Quer dizer que ele vai se auto-incrementar de 2 em 2. Se eu colocar passo 5, ele vai escrever 2 vezes. Então, vamos lá. Executar 2 vezes, porque o i começa em 1, depois passa a valer 5, depois passa a valer 10. Então, ele executa 2 vezes. Tá? Aliás, ele passa a valer 1, ele executa. Depois 1
mais 5 ele passa a valer 6, executa e depois não entra mais no laço. Porque incrementa mais 5, o i passa a valer 11, sai fora do laço. Então a lógica aí do laço para é essa, tá? Então, vou voltar aqui com o passo 1. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui em linguagem de programação C, para demonstrar os dois para vocês. Então as aulas de agora para frente vai ser assim, eu vou demonstrar um exemplo aqui em algoritmo e vou demonstrar o mesmo exemplo em linguagem de programação C. Então vamos lá, vou abrir o meu Dev C++ e vamos mostrar como é que fica esse exemplo em linguagem de programação C. Então vou pedir aqui um novo arquivo fonte. Novamente, né, a gente vai declarar nossas bibliotecas de entrada e saída de dados, que é o nosso stdio.h. Sem ela não funciona o programa. Vamos fazer aí o nosso início, que é nossa classe principal, chamada main. Aqui vamos ter uma variável inteira, como a gente já definiu aqui, ó, no nosso algoritmo. Eu tenho i. Então, para ficar mais legal ainda, eu vou fazer assim. Eu vou fazer a programação aqui do lado, para a gente ir comparando. Então, para a gente conseguir ir comparando o que foi feito. Então, ó, foi feito o início do programa, tá aqui. Declarei a variável do tipo inteiro e não podemos esquecer que precisa-se sempre do ponto e vírgula aqui dentro da linguagem de programação C. Agora a gente vai fazer o para. O laço para em linguagem de programação C é representado pela palavra for. Só que tem algumas particularidades nesse laço. Então a gente vai abrir e fechar aqui, né, o for. Então a gente vai trabalhar com 3 blocos aqui, semelhante ao que a gente fez lá no algoritmo. O primeiro bloco é a inicialização do i, então i sendo igual a 1. O segundo bloco é até onde o i vai variar, então ponto e vírgula define-se o segundo bloco, que até i sendo menor ou igual a 10. Um pouquinho diferente do que foi definido lá no algoritmo, mas veja que a lógica permanece a mesma. E o incremento que vai ser utilizado para se incrementar de 1 em 1, para sinalizar incrementos de 1 em 1 dentro de linguagem de programação C, a gente fala que o i recebe mais, ou seja, o i se incrementa de 1 em 1. E agora aqui dentro a gente vai fazer a escrita da palavra teste também 10 vezes. Então vamos usar o printf, que é nosso comando de escrita em linguagem de programação C, teste. Bom, vou colocar aqui então algumas anotações, mas primeiro vamos compilar e executar o nosso programa. Então vou compilar aqui, vou chamar ele de exemplo laço de repetição para exemplo. Vou colocar aula. No nosso caso, a nossa aula, deixa eu confirmar aqui, nossa aula 14. Então, vou colocar exemplo aula 14. Vamos salvar, deixa ele compilar. Opa, deu aqui algum erro, ó, faltou ponto e vírgula, depois printf. Importante não esquecer, mas ele sempre vai estar mostrando aqui embaixo os possíveis erros. Então pode ver aqui, ó, que ele fala que falta um ponto e vírgula antes desse símbolo. Bom, vamos executar de novo. Agora sim, compilou. E agora vamos executar. Então veja só, ele escreveu o teste, mas escreveu tudo um na frente do outro. Por quê? Porque como a gente já tinha visto, o escreval aqui faz a função de pular a linha. Porém aqui, para pular uma linha, eu tenho que pôr no fim da escrita um /n. Agora vai funcionar exatamente como a gente já tinha previsto. Então tá aqui, teste 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho, como foi especificado aqui dentro do algoritmo. Bom, se eu quiser que isso daqui seja impresso de 5 em 5, como a gente fez, ou de 2 em 2, então aqui eu vou fazer, ao invés de mais, a gente vai colocar mais 2. Ele vai ter que imprimir 5 vezes. Então, novamente, vamos compilar e vamos executar. Opa, deu algum erro? Assim, já sei qual que é. Então, aqui, quando der loop infinito, como aconteceu aqui,
a gente segura o Ctrl e aperta a tecla pause do nosso teclado, que eu por sinal não estou conseguindo achar aqui. Bom, no de vocês pode fazer isso. Aqui então eu vou fazer o seguinte, aqui o erro foi isso, i recebe o próprio i mais 2. Então na verdade o i recebe, então i recebe i mais 2. Tem que ficar desse jeito. Então i recebe i mais 2. Vamos compilar e vamos executar. E agora sim, ele deu certo. Olha lá, imprimiu 5 vezes. Da mesma forma, se eu quiser que ele faça de 2 vezes, coloco que i recebe o próprio i mais 5. Então se eu vim aqui, compilar e executar, olha lá, 2 vezes. Então são essas particularidades, né, da linguagem de programação C. Aqui é uma anotação interessante a respeito disso, porque i recebe o próprio i mais 5. É uma forma de fazer uma atualização da variável i. Ou seja, o i está entrando com a variável com valor 1, e eu falo que ele recebe o próprio 1 mais o valor 5, quer dizer que ele passa a valer 6, e assim por diante. Então ele executa uma vez valendo 1, na hora que ele volta ele vai executar uma segunda vez valendo 6, na hora que ele voltar ele vai tentar executar uma terceira vez valendo 11, como não vai atender a minha condição, ele não executa mais, certo? Então dentro de linguagem de programação C, o nosso exemplo aqui, né, com o laço para, ele é representado dessa forma. Agora durante as próximas aulas a gente vai fazer vários exemplos aí com laço de repetição para ficar bem evidente aí como ele funciona, tá? Sempre demonstrando em algoritmo e em linguagem de programação C. Muito obrigado, até a próxima videoaula.